Eu quero falar sobre Jeremias capítulo 18. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler do capítulo 18, versículo 1 até o 6. Que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Fala assim, as rodas. Com o vaso que ele fazia de barro, se quebrou se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bom, queridos, o tema hoje da palavra é esse daí que está marcado aí. Deus não parou. Fala assim, Deus não parou. Ele continua se movendo. Ele se move ainda. Deus, a Claudina falou que ia mudar para mim, porque ela que faz esses títulos, né? Mas só que ela não fez. Então eu mesmo inventei, eu mesmo coloquei esse título. Porque Deus, ele não parou, ele continua se movendo. Quem crê nisso, diga amém. Fala assim, Deus continua se movendo. Só que tem um detalhe, deixa eu falar para você. Jeremias, quando foi chamado para ouvir, para falar, para profetizar sobre Israel, mais ou menos em 626, ele foi chamado, mas o povo não o ouvia. O povo não queria ouvir, porque naquela época estava tudo bem. Naquela época estava tudo maravilhoso. Israel não estava passando por dificuldades ainda. Israel estava próximo a acontecer alguma coisa, e Deus já estava falando através de Jeremias o que ia acontecer. Você sabe qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é a nossa visão. Nós olhamos as coisas e nós muitas vezes nos abalamos somente de olhar. Quando nós olhamos, nós nos abalamos. E eu vou explicar por quê. Hoje eu estava assistindo a palavra do pastor Samuel lá de Araçatuba, e ele parecia que estava bem nervoso. Quem assistiu a palavra dele hoje aí? Camila costuma assistir, mas acho que ela não assistiu. Você não assistiu, né? Parecia que ele estava meio nervoso hoje, eu não sei. Mas, assim, nervoso entre aspas, não estava nervoso. Mas ele falou um negócio que lá em Araçatuba, nós sabemos que o governo do estado de São Paulo está voltando, está retrocedendo, relacionado a tudo que está acontecendo ainda no ano de 2021. Então uma hora volta na fase amarela, outra hora volta na fase vermelha, outra hora, enfim, fica esse negócio. E isso, Araçatuba também faz parte do estado de São Paulo. Mas só que aconteceu algumas coisas de fevereiro, de março, de quando iniciou esse processo de pandemia, até hoje. Começou algo interessante em todo mundo, não foi só aqui. Começou uma apostasia. As pessoas começaram a se apostatar. As pessoas começaram a ficar tranquilas. Muitos ainda procuram, mas muitos se afastaram. Muitos ainda estão procurando mais e mais. Obrigado, filha. Mas muitos, infelizmente, ficaram para trás. E as nossas vistas, os nossos olhos, quando vê esse tipo de coisa,
Quando a gente vê uma situação, por exemplo, quando você vai numa igreja e você vê cadeiras vazias, você já começa a pensar em um mundo de coisas e esquece de uma única coisa que é fundamental: a presença de Deus na sua vida. Você começa a ver as cadeiras vazias e você começa a fazer: puxa, mas e fulano de tal? Puxa, mas e ciclano? Puxa, mas por quê? Por que aquilo? Por que? Você começa a entender, você começa a olhar para esse lado e começa a se perguntar por que disso ou por que daquilo. E aí acaba fazendo algo que não era para ser feito. Ou seja, se esquecer daquilo que é o seu propósito. Se esquecer daquilo que Deus te chamou para fazer. Se esquecer daquilo que Deus tem de planos para mim e para você. Jeremias, quando foi chamado, naquela época, em 626 antes de Cristo, olha só, antes de Jesus Cristo, já existia isso. Ou seja, nós estamos no ano de 2020, você imagina, 2020 menos 626 anos, são quase 2.700 anos atrás, já existiam pessoas assim, porque Deus chamou um homem para trazer, revelar uma palavra do que ia acontecer. Deus chamou um homem para falar para ele o seguinte: ó, chama esse povo, porque foi o povo que eu escolhi, para que pudesse levar a minha palavra pelo mundo. Mas o povo não queria ouvir. Tanto é verdade que no livro de Jeremias, você lê 40 e tantos capítulos no livro de Jeremias, mas nenhuma alma se converteu. Um homem que falou de Deus frequentemente, mas nenhuma pessoa, nenhuma alma se converteu ao evangelho de Jeremias. Nenhuma pessoa. E interessante que o que foi falado naquela época está sendo falado agora. A mesma coisa. As mesmas coisas aconteceram. Nós vimos, por exemplo, Elias, um homem, sabe, um profeta, que ele se colocou diante de vários profetas de Baal, e ele se colocou contra, em frente a Acabe, que era o rei, e ele chegou, ele falou: é assim, assim, assado, sabe, naquela situação já existiu uma crise. Olha só, naquela situação uma crise existia, não chovia há 3 anos, e ele, diante daquele povo, daqueles profetas de Baal, ele falou assim: olha, vai acontecer, um homem que foi chamado por Deus para enfrentar vários profetas de Baal, e ele provou que Deus era Deus, e choveu. Mas aí chegou uma Jezabel, uma mulher, que chegou e enfrentou ele, e chegou e colocou, olhou para a cara dele e falou: se você fizer isso eu vou te matar. O que ele fez? Fugiu, ficou com medo. Depois Deus foi, falou com ele, tirou. Eu não quero falar sobre ele, mas só para você entender o que hoje está acontecendo no mundo, no sentido geral. As pessoas estão se apostatando, as pessoas estão saindo fora de algo que deveria se aproximar mais, que é da presença de Deus. O que nós temos mais importante hoje na vida é ter Deus conosco. O que nós temos mais, e Jeremias, quando ele fala aqui, nesse capítulo 18, do versículo 1, ele fala aqui, ele fala assim, ó, escuta aqui, Deus fala assim para ele assim, ó, fala assim, ó, levanta-te daí, Jeremias, e desce lá na casa do olheiro. Por quê? Porque Deus já tinha falado com o povo, mas ele chegou para ele e falou assim: Jeremias, faz o seguinte, levanta daí e eu vou te dar um sinal, eu vou te mostrar um negócio. Desce ali, vai lá naquela olaria lá. Quem já entrou numa olaria aqui? Quem conhece uma olaria? Eu não conheço,
mas eu imagino o que é uma olaria. E eu pedi para a Ana, inclusive, colocar um negócio aí, não sei se ela colocou. Ali ela falou até que viu algo lá numa igreja lá, que achei muito interessante. Mas a olaria é o seguinte, é mais ou menos isso, veja só. São duas rodas, uma roda maior, é uma roda que é feita, né? Maior embaixo, fica na parte inferior. Tem um tipo de não é cabo, como é que é? Um eixo, uma madeira que segura o outro círculo de cima, a outra roda de cima. Então são duas rodas. Por isso aqui que Jeremias fala aqui, ó, que Deus fala assim para Jeremias, assim, ó, desce na casa do oleiro, e ó, ele fala assim, ó, como o vaso, onde que está aqui, deixa eu ver aqui, meu Deus do céu, no versículo 3, desce lá, estava fazendo as obras sobre as rodas. Olha só como é que é feito o negócio. O oleiro, ele fica sentado no lugar, a roda grande, e ele com o pé, ele fica girando, e ele coloca o barro, a argila, preparado, eu vou entrar nesse assunto aqui, ele coloca em cima, e segundo ele vai mexendo a roda de cima, ela também vai se mexendo. Quem está me entendendo? Diga amém. Ele vai se mexendo. Então, o que acontece? Deus falou assim para ele assim, Jeremias, desce lá, e veja o que eu vou falar para você. E ele falou assim para Jeremias, ele falou assim, ó, como no versículo 4, como o vaso que ele fazia do barro se quebrou na mão do oleiro. Queridos, para que nós possamos entender o que Deus quis dizer nessa parábola para nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, o oleiro é o próprio Deus. Oleiro é Deus. Amém? Quem está me entendendo? A roda do oleiro, não, o barro que o oleiro pega para transformar aquilo numa caneca, num vaso, alguma coisa, esse barro sou eu, é você, somos nós. E aquela roda é o tempo. Quando ele faz aquela roda, porque de acordo com o que ele vai rodando, vai se transformando num barro. Quem é que está entendendo até aí? Interessante que Deus falou para Jeremias, desce lá e veja o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. Olha lá, aqui ó. Só que tem uma coisa interessante. Aquela roda que está em cima, a roda onde está o barro. Esse barro, não é esse barro que a gente pega no meio da rua normal. É esse barro com mais alguns componentes. Sabe qual é o componente? A água. Ele pega aquele barro, juntamente com a água, ele vai pegando com a água, pouca água, vai colocando em cima, vai girando a roda de baixo e a roda de cima vai girando. E aí o que acontece? Ele vai girando, ele fica, olha lá, ele vai fazendo a moldura, ele vai moldando a caneca ou vaso, ou seja lá o que ele estiver fazendo, de acordo com o que ele vai fazer. E Deus falou para ele assim, ó, falou assim para ele, Jeremias, vai lá e fala para aquele povo o seguinte, que assim como eu sou o oleiro, eu vou fazer com esse povo. Eu quero moldar esse povo de acordo com os meus princípios. Eu vou moldar esse povo de acordo com o que eu quero. Só que tem o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. O barro, esse barro somos nós. Só que quando esse barro está sendo moldado pela roda, aquela roda está girando e o barro está sendo moldado, imagine só, está sendo moldado com a água, vários pedaços vão sendo jogados fora,
Várias coisas vão sendo jogadas fora. E muitos barros ainda, quando vai passando, quando você passa da velocidade normal, da roda, aquele vaso, ele estoura, ele quebra. Ele não consegue, com o atrito da mão da pessoa, que vai, cada vez mais ela vai forçando, porque quando a roda vai girando, aquele vai forçando, ele vai se transformando, ou numa colher, ou seja lá no que for, ele vai se transformando naquilo, mas tem que fazer um atrito com a mão. Quem é que está me entendendo até aí? Tá. Deus fala assim, ó, ele falou bem assim para Jeremias, no versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez aquele oleiro? Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, fala para esse povo, será que eu não posso fazer o que esse oleiro está fazendo com aquele vaso, com a mesma coisa que eu quero fazer com vocês? A mesma coisa que eu quero moldar da forma que eu quero, não da forma que vocês querem. Jeremias, você não está vendo o que eu fala para esse povo, o que eu estou querendo falar para eles? Jeremias, olha, eu é que vou moldar esse povo, eu é que vou moldar de acordo com os meus conceitos. Mas queridos, tem uma coisa aí, tem algo que sabe, muito interessante nisso tudo. Lá em Gênesis, no capítulo 2, está dizendo assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou seus narizes e fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O Senhor pegou aquele pó, porque essa palavra está dizendo que nós viemos do pó da terra, nós viemos do pó. E lá em Eclesiastes 2 está dizendo assim, ó: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Deus pegou a terra, pegou o pó e transformou e moldou de acordo com os seus, da forma que Ele quer. Deus quer nos formar da forma que Ele quer. Mas para isso tem que existir uma coisa que se chama o seguinte: abrir o coração. Fala assim: abrir o coração. Eu preciso entender o que Deus quer de mim. Eu preciso saber o que Deus quer fazer comigo. Eu preciso saber por que Deus quer me moldar. Eu preciso entender que Deus quer me colocar num lugar onde Ele quer que eu esteja, e não onde eu quero estar. Meu grande problema é que eu esqueço quando Deus me chama para fazer alguma coisa. O meu grande problema é que eu esqueço, e só vou lembrar quando as coisas estão feias. Você já percebeu que a gente esquece quando está tudo legal na nossa vida? A gente esquece de Deus. Nós somos assim, nós somos seres humanos. Eu acho que todo mundo já passou por isso. A gente esquece e começa a pensar num monte de outras coisas, mas nunca pensa em Deus. A gente sempre pensa em outras coisas, mas principalmente quando as coisas estão indo tudo bem. Mas quando as coisas começam a piorar, começam a ficar ruins, aí nós nos voltamos a Ele. E aí Deus, voltando lá para o texto, Ele fala assim, ó, no versículo 4, assim Ele fala assim, ó: como vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele de novo o outro vaso. Queridos, Deus, Ele nos pegou, Ele quer nos formar de acordo com a sua vontade. Ele quer fazer, Ele quer se movimentar na minha vida, Ele quer se movimentar na sua vida, mas Ele quer uma coisa nossa: que nós nos movemos. Diga assim: eu tenho que me mover. Sabe, nós temos que fazer algo, nós temos que entender que Deus é que está acima, e não nós acima. Porque quando nós pedimos para Ele, e Ele faz, a gente fica tranquilo. Mas e quando nós pedimos, e Ele não faz quando nós não quer, no momento que a gente não quer?
Quem aqui já se frustrou quando pediu para Deus certas coisas, mas naquele momento não aconteceu nada e você acabou se frustrando com Deus? Quem já aconteceu? Por quê? Porque a grande realidade é que nós achamos que nós queremos, eu quero e ponto final, mas não interessa o que Deus pensa de mim, não interessa o que Deus quer, eu sei que Ele quer. Então, poxa, e muitas vezes, eu não sei se você algum dia, você já ficou com bronca de Deus, porque tem muita gente que já ficou com bronca de Deus, porque Deus não fez aquilo que Ele pediu para fazer, no momento que Ele queria fazer, e Ele acaba fazendo o quê? Saindo fora, aí acaba culpando um monte de situação, acaba culpando o quê? Algo que não tem nada a ver. Muitos culpam até pastores, muitos culpam igrejas, muitos culpam, mas não é a igreja, não são os pastores, não são os líderes, não é nada que eu sou, não tem nada de culpado. O único culpado sou eu que não ouço Deus. Quem é que está me entendendo? Você sabe, queridos, a gente precisa entender o que Deus quer para a minha vida. Deus quer me moldar na roda dEle, de acordo com o movimento dEle, de acordo com o que Ele está se movendo na minha vida e na sua vida. E eu tenho que entender que o movimento dEle não é o mesmo movimento meu. Eu tenho que me mover até Ele, eu tenho que ir até Ele, eu tenho que entender que é Ele que está à frente, e eu tenho que entender que é Ele que é o meu Deus, é Ele que manda na minha vida, é Ele que é o regente, é Ele que é o general, e é Ele que eu devo toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Porque quando isso acaba, sabe, eu acabo esquecendo, deixando de lado, muitas vezes eu deixo de lado. Jeremias, há anos atrás, há 2.700 anos atrás, quando tudo era diferente, ele falou a mesma coisa para aquele povo. Naquele tempo ele falou a mesma coisa: povo, não faz isso. Povo, vocês estão indo para o lado errado. Povo, vocês estão fazendo coisas erradas. Povo, você isso. Povo, você aquilo. Deus está querendo isso. Deus está querendo. Sabe o que eles faziam com Jeremias? Jogaram ele na cisterna, bateram em Jeremias, expulsaram ele da cidade várias vezes. Mas Jeremias era o tipo do homem que ele ouvia Deus, e ele chegava e ele falava. Ele não tinha medo. O nosso grande problema, queridos, é que nós não queremos ouvir Deus. E hoje eu quero trazer você a entender uma coisa. Eu quero que você entenda algo. Nós temos que ser moldados de acordo com Deus. Fala assim: eu tenho que ser moldado. Como é que eu tenho que ser moldado? O barro sozinho, ele é praticamente inútil. Ele é extraído da terra. Ele não tem forma. Ele não é nada. Essa é a nossa imagem. Quando a gente vem, quando nós somos tirados da terra, essa é a nossa imagem. É um estado de depravação. Você vê um barro aqui fora, que você vai fazer o que com ele? Você consegue transformar esse barro num vaso? Num copo, numa caneca? Ele não tem forma. Não tem nada. Tem que haver um propósito. Eu tenho que ter um propósito para que esse barro se transforme em algo que vai ser útil para alguma coisa. Quando Deus, sabe, quando o oleiro pega aquela roda, ele começa a girar, ele começa a fazer aquela transformação daquele barro, ele vai jogando a água. Sabe o que é água, queridos? É o Espírito Santo. Sabe o que vai acontecendo? A Márcia estava falando agora a respeito dessa palavra que ela falou assim, que o Espírito Santo, ele vai tocando, ele vai mostrando. E a Márcia falou assim, ele vai falando assim, ó, não faz isso, não faz aquilo. Olha, não vai para esse lado, não vai para aquele lado. Quando o oleiro ele vai jogando a água,
é o Espírito Santo que está sendo jogado naquele vaso, naquela obra que está sendo feita por aquele oleiro. Quando o Espírito Santo está sendo jogado, quando você está sendo jogado, o Espírito Santo está sobre a tua vida, e quando ele começa a agir sobre a sua vida, e quando você começa a entender o que ele quer sobre a minha vida e a sua vida, você vai começar a entender. Sabe, uma coisa que é interessante, não importa como esteja o momento, não importa como estejam as coisas, o importante é como Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. O importante não é como eu vou chegar até lá, mas o importante é que eu vou chegar, mas não sozinho, mas através do Espírito Santo eu vou chegar aonde Ele quer que eu chegue. Eu não posso pensar em andar sozinho, eu não posso pensar em fazer nada sozinho. Sabe, o oleiro, quando ele pega aquele barro, queridos, o oleiro ele faz o seguinte, geralmente ele pega aqueles vasos quebrados, aqueles pedacinhos quebrados daqueles que ficaram, ele vai pegando junta com aquele barro novo que ele tem, ele vai jogando a água, vai ficando mole, cada vez mais mole, ele vai girando cada vez mais, vai jogando um pouco mais de água, aquele barro vai ficando mole, vai passando. Interessante é que o oleiro quando faz, agora, naquela época, lá 2.700 anos atrás, o processo era o mesmo. Por que hoje eu tenho que ver Jeremias falando de o oleiro, se aconteceu 2.700 anos atrás? O que tem a ver Jeremias lá de trás com agora? O processo é o mesmo. Fala assim, Deus quer mover na minha vida, mas eu preciso deixar Ele se mover, no nome de Jesus. O que você quer, queridos? Qual o problema que você está passando? Eu tenho certeza que aqui nessa igreja graças ao nosso bom e amado Pai, sabe, acho que uma ou outra pessoas que pegaram esse negócio aí, esse código aí, né? Mas eu não vi ninguém que sofreu disso daí. Eu não vi ninguém dentro da nossa igreja que passou, que perdeu um ente querido, alguma coisa. Acho que teve um ou outro que perdeu uma pessoa distante, não foi? Mas não por isso. Foi um, né? Mas, sabe, eu não vejo aqui, nós aqui como uma igreja, nós aqui como nós estamos, sabe, querendo nos mover, queremos assim nos entregar, queremos deixar Deus fazer se mover sobre as nossas vidas. Quando você deixa isso acontecer, queridos, não tem Covid, não tem nada que ataca em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque nós temos o nosso Pai e Ele se move sobre as nossas vidas, Ele vai se mover, Ele quer se mover, mas a única coisa que eu preciso fazer é deixar Ele se mover na minha vida de uma forma sobrenatural. Não importa como está sendo cheio, não importa qual que é como vai chegar, sabe, Deus, Ele não tem um segundo plano, como eu falei alguns tempos atrás. Ele tem um método, tá? Ele tem um método, esse método dele é aquela roda que ele faz para deixar e para moldar aquele vaso da forma dele. E aqueles espalhados, quando o oleiro vai passando e colocando a mão e vai saindo aquelas coisas, aqueles pedaços fora, o que ele faz? Ele pega de novo aqueles pedaços e coloca de novo. Sabe o que isso significa? Que Deus, não importa se você errou uma vez, se você errou uma segunda vez, se você fez outra coisa errada, não importa. O que importa é que Ele está te pegando de novo, Ele está tentando de novo fazer um novo vaso em cima daquele estragado. Quem que está me entendendo? Diga amém. Não importa como esteja, mas Ele está fazendo. Mas eu errei, mas eu pisei, sabe, eu fiz coisas erradas. Não importa, o importante é o que Ele vai fazer. Depois de um certo tempo,
sai aquele molde, de acordo com os seus preceitos, de acordo com os seus conceitos, de acordo com aquilo que ele quer. Ele não faz aquilo por nada, queridos. Ele tem um método, Deus tem um método todo especial para fazer. O oleiro começa a aplicar um pouco de atrito, para que o molde vai começando a ficar da maneira que ele faz. Em seguida, ele aplica um pouco mais de pressão naquele negócio. Ele vai aplicando pressão. E depois ele vai fazendo assim, ele vai fazendo os recortes de acordo com o que ele... Quem já viu acho que o pessoal que faz muito Senai que sabe disso. Tem aquelas máquinas, como é o nome mesmo? Plana. É plana, né? Fala, que vai tirando aquelas, o Bruno que sabe disso daí, eu acho que o Wendel também sabe, é plana, que vai tirando aqueles pedaços, as rebarbas, é isso? É uma plana, não é isso? Você também manja disso, né? Vai tirando aquelas rebarbas. Tem a plana, tem as máquinas aí de metalurgia aí, que eu esqueço qual que é, de metalúrgica. Mas o que vai acontecendo? Aquelas máquinas, ela vai fazendo o quê? Você coloca aquela peça, e a própria peça ela vai cortando as rebarbas. Aquelas rebarbas vai sendo jogado fora. É aquilo que não presta. Tudo aquilo que não presta vai sendo jogado fora. Deus, nessa noite, Ele quer fazer o quê? Ele quer pegar nós como peça e quer transformar numa peça sobrenatural que somente segue a Ele. Quem crê nisso? A única coisa que Ele quer é isso. Ninguém pode ver o que está acontecendo, porque depois que acontece, olha só, depois que ele pega, o oleiro pega, ele faz o seguinte: depois que ele forma aquela peça, ele coloca, sabe aonde? No forno quente, e ninguém consegue ver, porque é um forno muito quente, ninguém consegue enxergar aquilo lá que está acontecendo, e logo naquele forno, muitos vasos são quebrados, com o calor, muitos barros não conseguem, segurar aquele negócio. E depois, aqueles que suportaram, aqueles vasos que realmente saíram inteiro, para fazer o teste final, para ver se deu certo mesmo, sabe o que ele faz? Coloca o azeite. Quem sabia que eles colocam... É um produto que eles colocam numa caneca, que gelado praticamente, eles colocam para ver se aquele produto ele suporta aquele tipo de temperatura naquele momento. E esse azeite nada mais é que o Espírito Santo sendo jogado em cada vida. Quando você sai do forno, já moldado pelo oleiro, o Espírito Santo toca azeite na tua vida, na minha vida, e aí você vai ver como você vai reagir naquele momento. Como é que você está passando por agora, queridos? O que você está passando nesse momento na sua vida? Como é que você está sobrevivendo nesse momento que, difícil? Eu sei que muita gente não foi afetada com isso, mas muitas pessoas foram afetadas. O pastor Samuel falou que na igreja dele várias pessoas pegaram essa doença. Lá na igreja dele, várias pessoas. E não só na igreja dele, como outras igrejas também, várias pessoas passaram por esse processo. E algumas pessoas pegaram pela segunda vez e foi difícil. Porque parece que a segunda camada é pior que a primeira. A segunda onda, né? É pior que a primeira. E segundo, o que acontece, as pessoas ficam até aleijadas, dependendo da situação. Então é um negócio muito difícil. Imagine só você passando por um processo desse, dentro da sua família, de enfermidade, de falta de emprego, falta de dinheiro, várias e várias empresas quebrando, várias e várias situações difíceis. Mas uma coisa é certa:
nós não vamos ser atingidos no nome de Jesus. Quem crê nisso? Se você deixa Deus se movimentar na sua vida, se você deixa Deus fazer um movimento no seu, sabe, o do oleiro na sua vida, você não vai ser atingido no nome de Jesus. Se você deixar que as coisas aconteçam, você não vai ser. A única coisa que você precisa fazer e saber é que você tem que estar no centro da vontade de Deus. O que é estar no centro da vontade de Deus? João capítulo 4, versículo 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Deus está fazendo o quê? Ele está dando a nós uma certeza, queridos, de que nós podemos, sim, acreditar somente no teu poder, acreditar somente naquilo que Ele quer, acreditar somente naquilo que Ele manda, acreditar naquilo que Ele determina para a minha vida, para a sua vida, no nome de Jesus. Sabe, não vamos pensar em mais nada a não ser isso, que é Ele o comandante, que é Ele que está fazendo, é Ele que está determinando. Mas, sabe, nós temos que estar nas mãos deste oleiro, estar nas mãos de Deus, porque nós somos barro e nós somos frágeis. Nós somos barros e frágeis, nós não temos qualquer tipo de movimento, nós não podemos sair do lugar, nós não sabemos sair do lugar, nós não temos como sair do lugar, se não é Ele fazendo algo sobre as nossas vidas. Sabe, se nós estivermos sozinhos, se nós não estivermos com Deus, seremos destruídos tranquilamente. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, no versículo 7, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Fala assim: eu posso ser. Fala assim: eu posso ser. Eu posso ser assim, ó, eu posso ser perseguido, mas eu não sou desamparado. Fala assim: eu posso ser perseguido, mas eu não sou desamparado, porque o meu Deus nunca me desamparou. Quem pode dizer isso? Sabe, numa situação como nós estamos vivendo, você não foi desamparado, você está aqui. Numa situação como essa, de todas as coisas acontecendo, você está aqui inteiro, junto com a sua família, e você está empregado, morando na sua casa, sabe, não passou por dificuldades. Eu tenho certeza que a grande maioria de pessoas que estão aqui não passaram por isso. Não passou por quê? Porque Deus não desamparou, porque Deus esteve com você. E olha que foram situações difíceis, e olha que tiveram momentos que você quis desistir. Quem aqui não quis desistir em algum momento? Quem aqui chegou no momento e falou assim: ah, não quero mais saber? Porque nunca passou por isso. Agora, quantas e quantas pessoas passaram por situações e já desistiram logo de primeira? Quantas pessoas passaram por situações difíceis e não conseguiram segurar a bronca? Por quê? Porque estão sozinhas. Por quê? Porque não seguraram a bronca, porque quiseram andar sozinhas. Eu quero dizer para você, queridos, eu quero dizer para mim, porque quando Deus fala comigo antes: se você andar sozinho, você não vai chegar em lugar nenhum, mas se você deixar que o oleiro, ele faça esse movimento na sua vida, você nunca estará sozinho no nome de Jesus. As coisas vão acontecer, e você pode ter certeza que é Ele sobre a sua vida, é Ele que está fazendo.
Sabe, nós precisamos entender que Ele é que está no controle, e eu tenho que deixar que Ele esteja nesse controle. Quando, nesse ano que nós falamos agora a respeito de se movimentar, de se mover, a Camila falou até que eles começaram, no final do ano passado, ela e o Bruno, né? Começaram a se mover. Ela disse aqui no final do ano, quem viu a filmagem, ela falou que ficou grávida correndo. Eu ia falar para ela, não, você não ficou grávida correndo. Por quê? Porque ela se determinou a correr, a se exercitar, deixar de ser sedentária. E o interessante de tudo é que a minha mulher, ela, há questão de um mês e meio atrás, 2 meses atrás, ela faz um tempinho já, mas agora que ela começou. Lá na minha casa tem uma escada, né? Uma escada que sobe assim, que vai para a sala e depois, né? Nós vamos até o final. Aí um belo dia eu acordei e aquele barulho, né? Porque aquele barulho de pé lá fora assim, era o que? Era umas 7 horas, mais ou menos, 6:30, alguma coisa assim. Aí olhando assim, de repente ela vai até quase no portão, assim, e como se estivesse andando, correndo, pá, e sobe a escada, e desce a escada, e sobe a escada, e desce a escada. Ela começou a se mover, queridos. Ela começou a andar sozinha. Como não tinha espaço para andar, ela arrumou o jeito dela. Sabe por quê? Porque muita gente fala assim: mas eu moro longe da Vilares. Queridos, você não tem a sua casa, anda na sua casa, faz assim uma volta na sua casa. Sabe o que eu comecei a fazer esses dias aí? Eu falei assim: poxa, eu estou muito sedentário também, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Aí tinha lá, porque eu tinha que sair da minha casa e ir até a Vilares para andar lá, né? Voltar e andar. Aí eu falei: eu tenho que ir de carro lá, deixar o carro lá, né? Então vamos fazer o seguinte, vai. Aí eu comecei a fazer. Na minha casa lá, eu coloquei uns negócios lá atrás e comecei a fazer exercício. Flexão, pulinho, sozinho. Aí eu comecei no primeiro dia, foi difícil. Quase que eu não conseguia sair do lugar. Aí começou a me dar dor em tudo quanto é lugar, no joelho, nos pés, em tudo quanto é lugar. Cal, faz massagem aqui para mim que eu não aguento mais. Mas agora já está indo. Então, eu queria que olha você do lado da pessoa que está do seu lado. Você quer saber de uma coisa? Você sabe, fala assim para você quer saber de uma coisa? Você sabe por que você não faz as coisas? Porque você não quer se movimentar. Então fala assim para ela assim, agora, esse ano de 2021 é o ano de se movimentar. Começa a se mover, começa a fazer alguma coisa. Saia do seu lugar. Sabe, tem gente que eu não sei, tem gente que gostava de jogar bola, parou de jogar bola, né? Não quer saber de jogar bola mais. Aí fica lá. Aí vai chegando com os 30 anos, já começa a encrencar tudo, né? Endurecer tudo, já começa, né? Já não começa, né? A barriguinha vai vindo. E as coisas vão acontecendo, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é novo, né? Tem gente que é nova, 30 anos, 25 anos. Você é novo, mas você vai chegar nos 60 anos. Aí você vai ver também, se você parar, onde tu vai chegar. Tem que fazer alguma coisa. Não pode parar. E Deus falou assim, Ele falou assim, você acha, no versículo 5, assim, então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero que você repita isso daí. Eu vou falar esse trecho último aqui, você vai repetir comigo. Vamos ver se está aqui, ali, a partir do como vaso. Eu quero que você leia bem alto. Eu vou contar até 3, assim, vamos lá. 1, 2, 3. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós. Fala assim, assim sou eu. Nas mãos, fala assim, agora coloca o chama, Gabriela, Juliano. Sabe por quê? Deus está falando assim, eu vou fazer
A única coisa que eu quero que você faça é você deixar que eu me mova na sua vida. Sabe, não fica se jogando para trás, não fica dizendo que você não sabe fazer as coisas, não, muito pelo contrário, você sabe. A minha esposa, em questão de, era em 2000 alguma coisa, eu e ela, eu lembro que nós chegamos em Campinas, nós não sabíamos nem naquela época, nem ligar um computador. Nós fizemos um curso pela prefeitura naquela época, e só para aprender a ligar o computador foram 2 dias, naquela época, só para aprender, porque lá primeiro eles falam aquela parte toda de teoria, e depois no final, agora vem cá, agora vem ligar. 2 dias. Aí de repente nesse ano de 2020, nessa crise toda, a minha mulher chega e fala assim: eu vou ser agora uma mulher que vou pegar no... Eu tinha que ensinar ela a fazer tudo no computador, queridos. Agora é ela que me ensina a fazer as coisas que eu ensinei ela. Sabe o que é isso? É você se mover. Então eu quero que você hoje, você se mova. Fala assim: eu quero me mover. Fala assim: eu quero me mover. Eu não vou mais ficar aqui parado assim, esperando que as coisas aconteçam. Chega. Não pode acontecer isso mais. No nome de Jesus, queridos. As coisas têm que sair do lugar. Eu tenho que fazer. Porque se eu quiser me colocar nas mãos desse oleiro, então eu tenho que deixar que ele faça no nome de Jesus. Quem crê isso? Quem crê nisso? Fala assim: amém. Assim, eu creio que esse Deus vai fazer todas as coisas na minha vida, na sua vida, no nome de Jesus. Diga isso, queridos. E só para terminar, eu queria que você abrisse em 2 Crônicas, no capítulo 7, 14. Eu não falei para o Sam, mas se ele puder. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sair dessa? Esse ano eu me entreguei no relaxo. Esse ano eu me entreguei nas coisas e eu não quis fazer nada para Deus. Esse ano eu deixei de lado. Eu não acreditei muito que Deus poderia fazer alguma coisa na minha vida. Então, chegou o momento de nós fazermos uma coisa hoje. E esse texto diz assim, ó. Fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse texto está dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o meu nome, se humilhar, a única coisa que nós temos que fazer é nos humilhar diante do oleiro e orar. Se você não ora, eu agora te aconselho a começar a orar, a falar com Deus. Buscar a minha face. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a ler e falar com Deus. E se converter dos seus maus caminhos. Deixa eu falar aqui de se converter dos seus maus caminhos. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas de vez em quando eu faço algumas coisas ainda. Mas eu sei que Deus me perdoa. Eu sei que Ele, sabe? Eu sei que é Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é Pai. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Se você ainda pensa desse jeito, você não vai sair do lugar. O que você tem que fazer é se humilhar. O que você tem que fazer é orar. Então ele fala assim: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Então eu queria que você agora fechasse seus olhos, e eu queria que você começasse a falar com Deus. Eu queria que você começasse a falar com Ele. Eu sei que esse momento é um momento único, seu e dele. E deixa eu falar uma coisa para você, enquanto você está com os olhos fechados. A salvação é individual. Por mais que eu queira, eu não posso salvar minha esposa.
Por mais que eu queira, ela não pode me salvar. Por mais que eu queira, eu não posso salvar o meu filho. E por mais que eu queira, ele não pode me salvar. Sabe, queridos, não adianta eu ficar olhando para a direita ou para a esquerda, para quem está caindo ou quem já caiu. Porque se eu ficar olhando, eu posso me afundar juntamente com ela. O que eu devo fazer então? Eu devo orar por essa pessoa. Porque quando você ora, quando você entrega essa pessoa nas mãos do Senhor, não é você. Porque você e eu não salvamos ninguém. Mas nós temos o poder em oração para colocar essas pessoas nos pés do oleiro. Quando nós entregamos, quando nós falamos com o nosso Deus, quando nós olhamos a palavra, aí nós podemos sim entender que existe uma conversão no nosso coração. E eu quero, queridos, que você coloque isso no seu coração hoje. Sabe, não adianta você, por exemplo, marido brigar com esposa, esposa brigar com marido, filhos brigar com pais, pais brigar com filhos. Ah, você não vai para a igreja. Ah, você... Não adianta. Isso não vai salvar a sua família. Não vai a salvar. Não adianta você ficar olhando para aquele que saiu, para aquele que saiu dos caminhos do Senhor. Mas você tem sim que fazer o seu papel, orar, falar com Deus. E hoje eu te oriento a você se encontrar mais com Deus, a falar mais com Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei lá dos céus. Deus está ouvindo a sua voz agora, lá dos céus. Então começa a falar com Ele agora. Ele está te ouvindo lá dos céus. Começa a falar o que você sente, o que você é. Senhor Deus, me perdoa. Senhor Deus, eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. Eu não tenho forças. Estou vendo pessoas amadas minhas fugindo dos seus caminhos, e eu não tenho o que fazer. Mas eu quero sim entregar elas nas suas mãos. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo. Eu não quero também, Pai, ser o próximo a deixar o Senhor, mas eu quero sim estar na Tua presença. Eu quero sim, Senhor, que o Senhor me transforme, porque assim o Senhor diz na palavra. Eu preciso, Pai,